Shalom, shalom para todo mundo. Shalom. Então, pessoal, a gente está aqui, eu e o João, lógico, como sempre, né, João? A gente está aqui porque a gente não poderia deixar passar, né? A gente não teve tempo para fazer uma celebração, né? As circunstâncias, né, das nossas agendas e coisas que a gente tinha para resolver, acabou que não conciliou e a gente não pôde fazer a nossa celebração de festa de Hanukkah, mas a gente também não podia deixar passar batido, né? A gente precisava fazer alguma coisa, então a gente fez esse vídeo, né? Então aqui eu e o João estamos num café e a gente vai conversar e fazer um bate-papo aqui sobre Hanukkah, né? Sobre essa festa, né? Que se iniciou, nós já estamos, né? Já entrando no quarto dia de Hanukkah, né? E a gente sabe que são 8 dias de Hanukkah, então a gente se juntou para poder fazer, né? Esse videozinho aí, compartilhar com todo mundo. A gente vai deixar disponível aí no nosso canal do YouTube, vamos colocar lá nos nossos grupos os links, né, para todo mundo poder acessar e assistir. Ok? Vamos lá? Então vamos falar um pouco de Hanukkah, né? Festa de Hanukkah, também conhecida como festa da consagração ou dedicação, ou festa das luzes, né? Exato. Também conhecida assim. Halloween. Isso. Bom, antes de a gente começar a falar de Hanukkah, assim, das tradições em si, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico. A gente sabe que Hanukkah hoje é um memorial a algo que aconteceu na história do povo de Israel. Tá? Primeiramente, não é uma festa da Torá, né? Não é um mandamento perpétuo que foi dado lá no Sinai pelo próprio Eterno, né? Como Pessa, Sukkot, né? Pentecostes, mas é uma festa como Purim, né? É uma festa e a gente dedica essa festa a algo que aconteceu no passado, né? Como lá em Purim, né? O povo deixou por algo que aconteceu ali. Israel hoje existe por causa daquilo. Isso não poderia ter sido exterminado. E da mesma maneira, Hanukkah, as tradições, né? Até mesmo a religião do judaísmo, né? A religião judaica, poderia ter sido exterminado naquele momento, né? Correram sérios riscos de terem a cultura, né? Extinguir a cultura judaica. Vontade não faltou deles, né? Não faltou, nem empenho, né? Não faltou, eles tiveram. Bom, vamos falar um pouquinho do contexto histórico. O que aconteceu naquela época, tá? Foi logo após a morte de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande era o grande imperador do mundo naquela época. Ele dominava, né? O mundo ele não era tão extenso como é hoje, né? A população naquela época estava mais concentrada entre Europa e Ásia, não é isso? Né? E parte da África, né? E Alexandre o Grande dominou aquilo tudo. Só que Alexandre o Grande ele não tinha herdeiros, né? Então ele distribuiu o seu império pelos seus generais de maior confiança, né? Sendo que 2 deles ficaram com a maior parte, né? Que foi o imperador Seleucida, né? Que aí deu origem ao Império Seleucida, e o imperador Ptolomeu, dando mais ao sul ali, parte da África, né? Sul da Europa e boa parte da África, né? E a parte de Europa e Ásia, principalmente a Ásia Menor, até lá na Índia, era o maior império, que era o Império Seleucida. E esse Império Seleucida é onde Israel estava dentro, né? Israel era subordinado a esse Império Seleucida. Até então, até esse momento, a cultura helenística, né? Que era a cultura grega helenística daquela região, sírio-grega, né? Ela não era obrigatória para os países dos países que eram colônias. Mas a partir desse momento que deu-se início ao Império Seleucida, né, por esse imperador Seleucida, eles começaram a obrigar a cultura helenística nos povos. Porém, a maioria dos povos eram mais fácil politeístas, né? Eles eram idólatras e politeístas. Então, se chega lá a mitologia grega para eles, né, terem como religião, ter os seus deuses como religião, para ele, o que tem, né?
tá, 50, 100 deuses a mais, não tem problema, né? E eles faziam, inclusive, um secretismo religioso entre os deuses que eles tinham. Eu só substituo o nome, né, mas continuo fazendo um sincretismo com os meus deuses, então eles não se importavam com isso, pelo contrário. Eles até gostavam porque foi adquirido muita cultura, né, muita filosofia, né, muito aprendizado eles tinham ali, então eles até gostavam, né. E era a religião da moda também. Era a religião da moda, exatamente. Os pensadores, os grandes pensadores, né, eles eram... eles traziam muitos benefícios, sim, a cultura helenística trazia benefícios para aqueles povos, né? Não tem como negar. Mas Israel, o povo judeu, não aceitava isso, porque eles eram um povo de um Deus só, um Deus criador dos céus e da terra, né? Era um povo monoteísta, então eles não se julgavam, muitos deles preferiam morrer do que se curvar àqueles deuses, né? Muitos morreram, muitos foram perseguidos e muitos morreram, né? Nesse momento. E aí, o imperador, né, no caso ali o rei, né, depois isso em 1975, depois né, foi cair e foram pegando a sua dinastia, né? Sim. E aí chegando até um rei na época que era o rei Antíoco, tá? Esse rei Antíoco, então, ele pega e passa a proibir a cultura judaica dentro de Israel, como por exemplo circuncisão, né, quem circuncidasse seus filhos morreria. Eles proibiram a guarda do Shabat, proibiram as kashrut, né? Inclusive o templo de Salomão virou um templo de adoração a Zeus, né, que era o principal deus da cultura helenística. E certa vez, né, um general do rei antigo, chamado Nicanor, né, ele manda que os sacerdotes lá do rei sacrificassem um porco dentro do altar do templo de Jerusalém. E aí foi a gota d'água, né, porque Israel não ia suportar aquilo, né, e aí ele surge, né, começa ali um problema, né, começa um problema, o povo judeu ficou super, não conseguiu, né, foi a gota d'água, né, Uma revolta, não conseguiu, não dá para aceitar esse tipo de coisa. E aí eles se revoltaram. E o principal, né, revolucionário dessa época foi Matitiarro, o Macabeu. Essa história, né, o melhor local onde a gente consegue achar essa história hoje é no livro de 2 Macabeus, né, que está na Bíblia de Jerusalém. Não é uma Bíblia cristã, não está na Bíblia cristã, né, exceto na Bíblia Católica. Na Bíblia Católica está, e na Bíblia de Jerusalém, por não ser considerado canônico, né, não foi canônico por não ser considerado inspirado pelo Espírito Santo, tá? Pelos cristãos. Mas é o que melhor se tem de relato histórico, está nesses livros, né? Pode ser estudado, pode ser aprendido, né? Lógico, é história, registro né? histórico. Existe história. Inclusive eu vou citar um pedaço do livro de Macabeus aqui, tá? Mas aí, gente, acontece que em 167 a.C., né, Matitiarro Macabeu, né, chamado de Mateus Martelo, né, ele não suporta a tamanha profanação do templo e inicia uma revolta. Inicia-se a revolta judaica, tá? E aí, no momento em que se estava fazendo essa cerimônia, né, que eles estavam lá sacrificando um porco no altar do templo de Jerusalém, o próprio Matitiarro, né, ele pega a sua espada e aí ele mata esses sacerdotes do rei. Né, ele mata esses sacerdotes do rei e dali ele dá início a uma revolta muito grande. Né, e o Nicanor, quando ficou sabendo disso, ele ficou, né, possesso, né? Ele falou, não, como é que pode uma coisa dessa, né? Ele como o braço direito do rei, naquele momento, né, se sentiu muito desafiado, né? Inclusive, ele se achava tanto, né, que tem um trecho aqui no livro de 2 Macabeus, que é no capítulo 15, versículo 22. Né? Eu vou ler esse trechinho aqui, dá para a gente ter uma ideia. Né? Eles estavam mais ou menos às vésperas de uma grande batalha, né, que iniciou-se uma revolta. Né?
Matitias Macabeu, ele não era um soldado, ele era um sacerdote. E as pessoas que fizeram essa revolta, eles eram todos sacerdotes. Eles não eram soldados, eles não tinham treinamento de guerra, né? Eles pegavam ferramentas manuais e iam para a guerra, né? Então, o milagre já começa ali. São pessoas sem treinamento, né? Contra um grande exército, um exército que dominava o mundo naquele momento, né? E aí tem um trechinho aqui no versículo 22 do capítulo 15 do livro de 2 Macabeus que diz assim: isso já estava prestes, né, às vésperas de uma grande batalha que ia acontecer entre eles. Então, eis como aí, né, antes dessa batalha, né, na verdade já era o filho dele, né, Yehudá, né, ele faz uma oração a Deus. Ele sabia do risco que eles corriam, né? Então ele faz uma oração. E nessa oração ele fala assim: Senhor, vós que no tempo de Ezequias, rei da Judéia, enviaste vosso anjo e fizestes perecer 185.000 homens do exército de Senaqueribe. Enviais, pois, ainda agora o soberano dos céus, um bom anjo que nos preceda, infundindo temor e espanto. Ou seja, ele fez uma menção a algo da Bíblia, a algo da Torá que aconteceu, né? Uma bênção muito grande que um exército foi liderado por anjos, né? E conseguiram essa grande guerra, e ele precisava que isso acontecesse novamente. Então essa foi a oração de Yehudá, filho de Matitias, né? E com essas palavras ele terminou. De um lado, né, as tropas de Nicanor avançavam com som de trombetas e hinos guerreiros. E do outro lado, o de Judas, Yehudá, travava a batalha entre invocações e orações. Né? A arma que eles mais tinham era, eles estavam ali orando. Enquanto uns estavam com estandartes de guerra e trombetas, eles estavam em oração. Tá? Enquanto pelejavam com a mão, oravam ao Senhor no coração e assim derribaram por terra nada menos que 35.000 homens, e sentiram-se cheios de alegrias por ver Deus se manifestar dessa maneira. Ou seja, é um relato, né, de uma guerra que aconteceu, que era praticamente impossível, né, de se ganhar, e eles ali intercedendo e lutando e orando, eles ganharam e conseguiram matar 35.000 homens. Uma guerra física e espiritual. Uma guerra física e espiritual, né? Bom, e aí tiveram outras batalhas, né? Essa foi a principal delas, mas tiveram outras batalhas. E aí, 2 anos depois, né, em 165 a.C., os Macabeus, né, assim como eles eram chamados, essas pessoas, né, comandado pelo filho de Matitias, né, o Yehudá Macabeu, consegue expulsar de Jerusalém o maior império do mundo na época. O maior império do mundo. Eles conseguiram expulsar ali com armas caseiras e sem treinamento nenhuma, só na fé, né? Bom, e quando eles conseguiram expulsar, né, esse império de dentro, estava uma bagunça dentro da casa deles. Estava uma bagunça, o templo estava todo profanado. Então eles começaram a arrumar, começaram a ajeitar, começaram a organizar, né? Começaram a limpar, tirar tudo que era, né, profanação, tudo que era idolatria de dentro dos templos, do templo, dos altares, né? E aí em 62 a.C., eles organizaram uma festa para se dedicar o templo de Jerusalém a Deus, rededicar o templo, que era um templo dedicado a Deus, desde a sua reconstrução, né? Lá por volta de 500 e pouco antes de Cristo, né? Que ele foi reconstruído depois que a Babilônia destruiu, né? O templo de Salomão, e aí Neemias, né? Esdras e Neemias, eles reergueram o templo, e esse templo, ele não foi destruído, mas ele foi profanado, né? E aí então eles vão lá, limpam e começam a purificação do templo, né? E aí, nesse momento, eles vão acender aquela menorá, né? A mesma menorá, a menorá de ouro que tinha lá no altar, né? E segundo a lei da Torá, aquela menorá, uma vez acesa, ela não pode ser mais atendida. Uma menorá como essa daqui, ó, tá? Ela fica só que num tamanho bem grande, né? Bem grandona. Lá em Jerusalém tem uma réplica hoje, né? Não é original, é réplica, mas ela é bem parecida em tamanho. E ela é acesa com óleo, um certo óleo específico, que não faz fumaça, é um óleo que está especificado na Torá. E aí,
Quando eles foram ver, eles conseguiram achar nos escombros óleo, né? Esse óleo, esse azeite, apenas para um dia, né? E uma vez aceso não podia mais se apagar. E eles só tinham óleo para um dia. E para fazer mais óleo desse, demora-se 8 dias para fazer. Porque as oliveiras, onde se pegam essas olivas para poder fazer a prensagem, fazer todo o processo para tirar esse óleo, um óleo específico que não faz fumaça, né? Ele ficava a 8 dias de viagem, né? Por isso que se fala que demoraria 8 horas. Não é o processo em si, é a distância, né? 8 dias. 8 dias, né? Então, mas mesmo assim, pela fé, eles acenderam a menorá. Acenderam a menorá com aquele um dia de óleo, e milagrosamente durou 8 dias. Que foi exatamente o tempo para eles conseguirem trazer mais óleo e aí permanecer a chama acesa permanentemente. Então esse é considerado o segundo milagre de Hanukkah. A gente está falando de 2 milagres. O primeiro milagre que foi a vitória dos macabeus perante um exército poderoso. E a segunda foi no momento da reconsagração do templo, né, que foi a olhos, né, vistos para todo mundo, aquele óleo fazer milagre meio que de multiplicar ali e queimar durante 8 dias, quando só tinha para um dia, né? E que é considerado o maior milagre, o milagre mais lembrado, do castiçal, né, da menorá, porque envolve o relacionamento do povo com Deus, né? E a guerra em si, ela não fica tão evidenciada, a vitória bélica em si, mas sim o acendimento das velas. Por isso que o acendimento é o símbolo até hoje de Hanukkah, De né? Hanukkah, né? O acender das velas, que a gente está lembrando aquilo, né? Isso. Bom, então até hoje, né, esses são os 2 milagres que são comemorados, né, em Hanukkah. E é um momento de reconsagração, reconsagração do templo, reconsagração física, né, do templo, né? E existem alguns símbolos específicos dessa festa, que são muito comuns nessa festa, né? O principal deles é a Hanukkah, né, que é uma espécie de candelabro, uma menorá. Essa aqui é uma menorá porque ela tem só 7 hastes, né? Mas a Hanukkah, ela tem 9 hastes. Eu tirei uma foto da minha Hanukkah. Essa aqui é a minha Hanukkah, tá? Eu tirei uma foto ontem, por isso que a gente só tem 3 velas aqui à sua direita, a minha esquerda e a sua direita, né? Tem 3 velas acesas que eu tirei ontem no 3º dia de Hanukkah. Hoje, essa Hanukkah lá em casa está com a 4ª vela, os braços auxiliares aqui acesa também. Então essa é a Hanukkah, né? Ela tem 8 braços laterais e o Shamesh, que é a central, né? Shamesh em hebraico significa servo, né? Ou seja, a gente acende essa vela no primeiro dia de Hanukkah, a gente acende essa vela inicial, que é chamada de Shamesh, e com essa vela a gente pega ela na mão e vai acendendo as outras velas, né? E a cada dia a gente adiciona uma vela e acende com a vela do meio, né? E aí essa festa ela dura durante 8 dias, né? E toda vez que a gente acende as luzes, a gente faz orações, né? Orações específicas, né? Para poder fazer essa memória. Agradecimentos, né? Lembranças da data, dos milagres, e que principalmente a gente lembra que esse é um momento de milagres também, né? No momento que a gente está celebrando o Hanukkah, a gente está propício a milagres. Está propício, exatamente. Bom, tem também o dreidel, que é muito comum em Hanukkah, né? Que é uma espécie de peão, esse peão aí que vocês estão vendo, né? E peão de 4 lados, e cada lado desse peão tem uma letra hebraica, do alfabeto hebraico, tá? Que são as letras Nun, Gimel, Rei e Shin, né? E eles formam um acróstico chamado da frase Nesgadol Hayasham, que significa um grande milagre aconteceu lá, né? Então quando ele pega esse dadozinho e roda e as crianças ficam ali brincando durante Hanukkah com esse dado, fica aparecendo essas letras, né? Essas letras levam a entender mais uma memória, né, ao grande milagre que aconteceu lá, né? Lembrando que o dreidel é o nome Ashkenazi, e em Yiddish, né? Sevivon Sevivon em hebraico. Dreidel é mais conhecido, dreidel, né? Mas o dreidel é um nome Yiddish, né? Em Yiddish. E o Sevivon é
É o hebraico. E tem também comidas típicas, tá? Nessa época de Hanukkah, né? As principais eu coloquei aqui, essas aqui é que não pode faltar, a gente na nossa festa do ano passado a gente levou, comeu junto essas É a festa comidas. principal de comer fritura. De comer fritura, porque a gente tem o latkes, né? Que são essas panquequinhas aqui de batata, né? Com esse molhinho, né? Uma delícia. Né? Você come, olha nesse molhinho aí, come, é uma delícia. É parecido com o bolo de chuva daqui do Nordeste, né? Só que é feito com batata ralada, Isso, né? isso. Ovo, batata ralada, um pouco de farinha. Eles fazem umas panquequinhas assim, fritas, né? E aí serve. É muito saboroso. Né? E o sufganiot, que são esses aqui, que são os donuts, né? Que a gente conhece, ou sonho, né? No brasileiro mesmo, português brasileiro mesmo, a gente chama de sonho, né? Que é um doce frito também. Que é um doce frito, né? Que é um pão recheado com doce de leite, ou com goiaba, com alguma coisa, né? E ele passa por uma fritura. Né? E também as moedinhas de Hanukkah Gelt, né? Que são as moedinhas de chocolate, né? Com o símbolo da mais direcionado às crianças, né? Porque todas as festas a gente tem um grande empenho em ensinar a criança, que absorve mais às vezes do que o adulto. Lógico. E já vai inculcando, né, desde cedo, que é um momento especial. Serve até de ideia, né, para pessoas que querem ensinar seus filhos nos princípios bíblicos sem se deixar iludir pelo clima do fim de ano. Exatamente. E essa festa, esse ano, ela está acontecendo, né, um mês antes do Natal. Sim. Né? Mas tem momentos que cai junto. Né? Na mesma semana do Natal, inclusive, né? E aí, para as crianças é ótimo, porque elas se sentem um pouco mais incluídas, porque vai para a escola, é Natal, é presente, né? Na cultura judaica se dá presente, né? Em Hanukkah é presente de Hanukkah, né? Da mesma maneira que no Natal, né, tem essa troca de presentes, lá também é uma troca de presentes em Hanukkah. Né? E aí também é algo bom para a gente que está educando crianças a já ir inculcando isso e eles não se sentirem excluídos das festas, né? Das outras festas que não são bíblicas, né? Mas a gente vai ver mais motivos por que celebrar Hanukkah. Exatamente, que é isso que a gente vai fazer agora. Tudo bem, então a gente já viu o contexto histórico, a gente já falou como é que se celebra Hanukkah, já falou qual é o memorial, mas aí vem o principal, né? Por que celebrar isso? Qual é a importância, qual é a relevância? O que é que eu tenho a ver? Né? Qual é a relevância dessa festa na nossa vida, hoje? Né? Depois de tanto tempo que isso aconteceu. Bom, como eu falei, não é uma festa do Torá, é uma tradição, né? Mas é considerado na cultura judaica por uma boa tradição. Né? Inclusive, né, aos apóstolos de Yeshua, que colocaram essa festa como uma festa, tradição, uma boa tradição, para ser seguida. Tá? Em 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardei as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola. Né? A gente sabe que ele está dizendo ali seja lei oral ou lei da Torá, lei escrita. Né? Então, é um mandamento, né? é uma instrução apostólica. Cumprir, guardar as boas tradições. E aí a pessoa pode perguntar: Yeshua celebrava? E aí, João, Yeshua celebrava? Quando a gente se coloca como seguidor de Yeshua, né, ou cristão, porque cristão, embora seja ligado à religião cristã, mas teoricamente é aquele que segue Cristo. E aí, o que é que Cristo faria? Será que o cristão faz o que ele fez? Vamos ver aqui, né? João 10:22. Olha um relato. Em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno, e Yeshua andava passeando pelo templo no alpendre de Salomão. E dedicação é Hanukkah, né? Hanukkah quer dizer dedicação. Exatamente. Então, o apóstolo aqui está dizendo: em Jerusalém havia festa da dedicação, ou seja, estavam se celebrando no templo, ou seja, essas festas eram celebradas no templo, né? Era uma grande festa onde Israel toda celebrava, né? Então, estava sendo celebrado no templo e Yeshua, né, Jesus, ele andava passeando pelo templo no alpendre de Salomão. O que ele estava fazendo dentro do templo numa festa de Hanukkah, que é celebrada no templo? Provavelmente, né? Se você é contra, você não vai lá naquele momento, não é mesmo? Ou então vai com cartaz.
Mas a Bíblia não diz que ele estava no cartaz protestando. Protestando, não. Ele não estava protestante. Não é protestante. Né? Ele estava assim, né, como um bom judeu, fariseu que era, né, seguindo as tradições, as boas tradições da Torá. Então, respondendo, Yeshua celebrava assim. Bom, outra coisa. Hanukkah, a gente fala em reconsagração do templo, não é isso que a gente estava falando aqui o tempo todo? Isso. Reconsagração do templo. Né? Bom, se Hanukkah é reconsagração do templo, né, nós, né, somos templos do Espírito Santo. Né? Cada um de nós somos templos do Espírito Santo, como está escrito lá em 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós os mesmos, né? Ou seja, Paulo aqui está falando aos Coríntios que, né, confirmando que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se em Hanukkah a gente reconsagra o templo, se nós somos o templo do Espírito Santo, né, é momento de nós nos reconsagrarmos nesse dia. Não é mesmo, João? Dá aquela limpada que os macabeus fizeram. Exatamente. Tirar as idolatrias, ajeita. culto. É hora de arrumar, hora de colocar em ordem, colocar cada coisa no seu devido lugar, dentro do seu templo, dentro do seu, né, da nossa fé, né? Ajustar, fazer um ajuste de fé, né? E também, né, não deixar de celebrar essa festa em referência e reverência aos milagres que aconteceram naquele momento, né? Porque se hoje a gente tem, né, um Yeshua para seguir, né, uma Torá para seguir, né, um Deus onde quase praticamente o mundo inteiro conhece, né, é graças a Israel, é graças à existência de Israel. E se Israel tivesse sido exterminado naquele momento, né, hoje nós seríamos pagãos. E o templo é o templo que Yeshua foi apresentado, é o templo que Yeshua pregava, andava, zelava. Né? Não deixava fazer comércio na frente, não, ele seguia. Então, nada como a gente ter essa festa como um momento importante, não só na história, mas também na nossa vida espiritual, na nossa vida, na nossa caminhada com o Eterno. Né? Bom, são dois pontos, né? A gente fala de um milagre e fala de luz, né? Acendimento de luz, né? Que é o fogo da vela, né? E desses dois milagres, né, a gente está dizendo que sejamos agradecidos ao milagre que foi ocorrido e profetizado, né, a ocorrência de milagres que necessitamos na nossa vida, né, quem não precisa de um milagre na vida um dia, né? Exato. E quantas vezes a gente viu na história, não só na história de Israel, mas na nossa história, milagres acontecerem, né? Então, é um momento, né, de gratidão também, a milagres que aconteceram, né? E reconhecimento desses milagres, né, por parte de Deus. E sempre focar em Yeshua, porque Yeshua é a luz do mundo, né? Yeshua é a nossa luz, né? E a luz das nações, da mesma maneira, nós devemos ser luz das nações, como ele mesmo disse, né? Ser de luz nas trevas, né? E ser luz tem que ficar no lugar mais alto da sala, e não debaixo da mesa, dentro da gaveta, porque não ilumina ninguém, né? Então é um momento. Se você está reconsagrando a sua vida, você está se rededicando, organizando a sua fé, né? É hora de dar frutos, né? É hora de fazer obras, né? Para poder, de fato, ter um objetivo nisso tudo, né? Outra coisa, a Hanukkah, né, se deu naquele momento de Hanukkah, quando eles reconquistam o seu território, né? Eles têm uma restauração da identidade, porque ele como povo, né, eles estavam opressos, não podiam fazer nada, inclusive muitos judeus aderiram à cultura helenística da época, né, até com medo, né, e aí começaram a criar seus filhos daquela maneira, né, né, como aconteceu aqui no Brasil, né, por conta da Inquisição, né. As pessoas com medo começaram a criar seus filhos dentro das tradições cristãs, né? E se perdeu a tradição judaica das famílias que foram, né, sefaraditas, né? Que vieram para o Brasil na época da Inquisição. Da mesma maneira, Israel naquele momento ele estava restaurando a sua identidade. Então aquelas pessoas ali que estavam se escondendo não precisavam mais se esconder. Eles poderiam trazer afora a sua cultura, né? A cultura judaica, a sua judaicidade, né? As suas tradições,
né, a sua cultura, a sua fé, que outrora haviam sido proibidos, né? E hoje, né, a gente consegue pegar até uma certa semelhança ao que nós, eu não digo nem a cultura judaica em si, eu acho que todo crente em Yeshua, todo aquele que tem uma vida, uma caminhada com o Eterno, uma vida, né, a seguir, independente de ser judeu ou não, né, tem sofrido essa... A gente percebe isso, né, na televisão, nas mídias sociais e também até na violência com que as pessoas estão tratando esses temas religiosos. Uma aversão, né? Aversão a tudo que tem, tudo relacionado a Deus, né? Tudo que você falar de Deus numa televisão, já viu um monte de gente, né? Tá na moda agora cancelando você, né? A pessoa é cancelada das mídias sociais e tal. Então, é um momento também em Hanukkah da gente perceber que isso está acontecendo, né? E restaurar a sua identidade como um filho de Deus, né? Como alguém que segue a Bíblia, como alguém que é diferente do mundo. Resistir, né? Esse tipo de pressão. Resistir, né? E se impor, né? Isso. E se impor, tá? Se impor e também restaurar aquelas tradições bíblicas, né? Que ao longo de toda a história, né? Ao longo dos séculos, né? Foram se perdendo, né? As festas bíblicas hoje, né? Dentro do mundo cristão, elas foram praticamente ignoradas, quase todas elas, né? Ou então foram substituídas pelo seu sentido modificado. É uma né? necessidade. Sábado mudou para domingo, né? O Pêssar virou o Easter americano, né? A Páscoa, tudo o coelhinho da Páscoa, né? E foi ali modificando tudo, perdendo o real sentido, né? Que está aqui na Torá, que foi o próprio Eterno que falou. Foi mudado e logo depois foi perdido por eles. Exatamente. Porque é uma coisa que não se firma. Se você diz que você está celebrando o nascimento do Messias, que a gente sabe que não foi agora, Uhum. né? Não tem nada a ver com dezembro. Exatamente. Pelo contrário, tabernáculos, que já é uma festa que existe. Exatamente. Né? Mas a gente depois tem, vira Papai Noel. a gente tem um áudio também, eu posso até resgatar esse áudio do Natal do ano passado, né, que foi até eu e a minha mãe que fizemos. Sim. Falando da verdadeira essência do Natal, do que é o Natal, né? Sim. Depois a gente resgata e coloca lá para vocês. Né? Então eles mudaram as festas, tiraram as festas bíblicas, tem a Bíblia, mas não celebram as festas. E as festas que celebram depois perdem a essência, então não é mais o nascimento de Jesus, é o Papai Noel. Exatamente. Exatamente. Então é o momento de Pensa, resgatar se você isso. falar em Pêssar sem O coelho da Páscoa? não, A Páscoa? né, a Páscoa em si, né? É, Se você falar em Páscoa, hoje qualquer um vai falar coelhinho da Páscoa, né? A Exato. ressurreição de Cristo, a morte de Cristo e tal. Mas a essência da Páscoa qual é? Né? Tirar o fermento da casa, os milagres, a libertação do povo, a saída de um estado de prisão para um estado de liberdade, né? Tirar o fermento né? Comer pão sem fermento, né? Que é a retirada do pecado da vida do homem, né? Então, essas são é um momento específico da gente refletir sobre tudo isso que vem acontecendo, né? E restaurar a sua identidade. Isso. O Filho de Deus. Seja você judeu ou não judeu, enxertado na oliveira que é Yeshua. Ok? Isso. Tá bom? Podemos terminar? Podemos. Pessoal, então, shalom para todo mundo. Hag Hanukkah Sameach para todo mundo.